Zé, como é que você viu hoje a decisão do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, de acatar a questão de ordem apresentada pelo senador Renan Calheiros? Eu penso que não é o caminho para se estabelecer um acordo envolvendo as duas casas. Por quê? Na política sempre é o melhor diálogo. Não era a sessão do Congresso, era uma sessão do Senado. E os antecedentes aqui é que essas questões, quando envolve o Congresso, é a sessão do Congresso. Quando envolve a Câmara, é a sessão da Câmara. Quando envolve o Senado, é a sessão do Senado, questões correlatas. Eu penso que esse acirramento é ruim para o país. Desde o início, tanto eu como o Padilha, aqui na Câmara, temos atuado para buscar o entendimento. Não tem Congresso que funcione, dê conta das tarefas que o país exige, com esse grau de acirramento. Tem que considerar a Câmara como tendo as suas prerrogativas, ela não pode perder as prerrogativas, e o Senado naquelas atribuições que tem como casa revisora. É assim que deveria funcionar as duas casas. Você falou com o presidente da Câmara, Arthur Lira, hoje, para saber como ele recebeu essa decisão do presidente Pacheco? Nós estávamos numa reunião com os líderes, uma reunião do colégio de líderes, evidentemente todo mundo ficou um pouco assustado, mas depois as coisas vão serenando e eu penso que daqui para a próxima semana o nosso objetivo, eu mesmo estou pensando em uma alternativa que está em elaboração para conversar com o ministro Padilha, com o Jacques Wagner, que é o líder no Senado, para a gente ver se no início da semana, segunda-feira, a gente faz um novo pacto que dê segurança para o funcionamento das duas casas. Até qual porque qual é a sua ideia? A minha ideia é fazer preservando a tramitação constitucional das medidas provisórias, a gente buscar um entendimento entre as duas casas. Aí tem o detalhe que só no texto é que a gente pode ter dimensão. E acho que foram dados dois sinais importantes. O primeiro, o Pacheco encaminhou ontem à noite 13 medidas provisórias na época do governo anterior. Importante. Foi um sinal positivo, muito bom. Hoje, nós definimos que elas serão votadas de segunda à noite até quinta-feira. Então, houve a boa vontade das duas casas. Nós faremos um esforço concentrado de segunda à noite até quinta à noite para votar, se possível, as 13 medidas provisórias. Aí vem a Semana Santa e depois se discute o restante, nesse novo pacto que tem que presidir a relação das duas casas, e para o governo tem que votar as medidas provisórias. O governo não pode ser responsabilizado pela não votação. As duas casas precisam votar. Nós queremos votar e o nosso esforço é fazer a mediação para buscar o entendimento entre as duas casas. A impressão que dá é que essa situação ela é em grande parte em virtude de uma disputa de poder entre o Renan Calheiros, o senador Renan Calheiros, né, que apresentou a questão de ordem, e o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara. Os dois são os principais nomes da política alagoana. E a impressão que dá é que eles trouxeram Alagoas para o meio dessa discussão. Como que o governo encara isso? Eu não quero acreditar, e nenhum governo está preocupado com isso, e nem isso é o centro das nossas preocupações, que uma questão paroquial seja superior ao interesse do país. Isso não pode. Eu não quero acreditar que essa questão de Alagoas seja o móvel pelo qual se estabeleceu essa crise. Nós temos disputa no Ceará, nós temos disputa em Pernambuco, em todo canto, na Bahia, e é preciso que se leve em conta, nessas horas, o interesse do país, não é do meu estado. Eu tenho minhas brigas lá no Ceará com os nossos aliados aqui, mas há que se preservar o interesse do país. Eu não quero acreditar que questões minúsculas atrapalham uma questão maior que é o país. Zé, hoje o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele é um aliado ou um adversário do governo? É aliado. Ele foi uma pessoa importante na tramitação da PEC da transição. Sem o acordo que nós fizemos com o presidente Lula e ele, especialmente comandado do lado do governo pelo ministro Haddad, que foi eficiente na articulação com todos os líderes, e nós aprovamos uma PEC sem estarmos ainda governando o Brasil, com 331 votos, e na desconstitucionalização do teto por 366. Então, o
o Lira, ele foi um jogador importante na aprovação da PEC. E em todas as conversas que eu tenho participado com ele, o presidente Lula, as 3, pelo menos, das 4 eu participei de 3, praticamente todas, 3, participei das 4, 3, ele tem reiteradamente dito para o presidente e diz para mim constantemente aqui que o interesse dele é ajudar o país. Ainda hoje, para você saber, depois de toda essa confusão, hoje é quinta-feira, eu falei pela manhã, agora à tarde, antes dessa entrevista, eu falei com ele, ele disse que pode reafirmar para o presidente Lula que ele mantém a mesma posição, independente desse problema com o Senado, o interesse dele é ajudar o país e naqueles projetos que o governo tem o interesse em aprová-los aqui na Câmara. A relação dele com o Rodrigo Pacheco hoje está muito prejudicada, né? Eles estão se falando ou menos? Eu não sei, né? Você também está indo longe demais. Eu não sou secretário nem de um nem de outro, uma boa. O meu papel aqui, eu procuro ajudar, né? Eu falei semana passada com o Pacheco, enfim, mas eu tenho me dedicado, a minha missão é aqui na Câmara. Para além das minhas tarefas políticas, é preservar o funcionamento institucional da Casa, inclusive dialogando com a oposição, como fizemos ontem. Ontem tinham mais de 20 requerimentos de convocação de ministros aqui. Nós debelamos todos. Um diálogo, porque essa casa, o parlamento não é como se diz no Ceará, um terreiro de briga de galo, não. Ou mata um, mata outro. Não, isso aqui é a casa, como já dizia Ulisses Guimarães, isso aqui é o plenário do diálogo. Esse vale tudo não serve, não é bom para o parlamento. Por isso que eu estou lhe dando o exemplo de ontem. Negociei várias questões com as lideranças do PL aqui, porque isso é bom para casa. Tem que reconhecer, nós ganhamos uma eleição, mas tem um país que uma parte, quase a metade, votou no Bolsonaro. Então, eles têm legitimidade para serem oposição. A oposição que eles fazem foi delegada pelas urnas, assim como nós fomos eleitos, delegados pelas urnas. Então, o governo tem um programa, precisa executar e fazemos as mediações e as articulações aqui necessárias para aprovarmos a lei. Como fizemos ontem, derrubamos vários requerimentos de convocação, que foi uma vitória importante, com base num diálogo e não no mata-mata. Como é que está sendo esse dia a dia com a oposição? Olha, nos 2 últimos anos eu convivi na Comissão de Constituição e Justiça com a Bia Cris, a presidente da comissão. Entre trancos e barrancos, como se diz, entre tanta confusão, nós tínhamos um bom diálogo. Sempre ela me chamava na hora da crise para mediar os conflitos. E essa tem que ser a postura. Eu acho que nós estamos vivendo um bom diálogo com todo o conjunto da casa. A casa sabe qual é o meu perfil, né? Todos consideram que eu sou do diálogo e eu estou dialogando, comecei a dialogar bem. Eu tenho um ótimo diálogo com o líder do PL, que é o Tineu, e mesmo os outros o deputado que vai presidir a liderança da minoria e os presidentes de comissões, a gente tem conversado, porque é o melhor caminho para construir e consolidar a democracia, respeitando os contrários e as diferenças políticas e maioria e minoria. Só para a gente concluir esse tema sobre oposição, o governo, a liderança do governo tem alguma postura, alguma decisão sobre como vai encarar os pedidos de responsabilização, até quem fala em cassação, dos deputados da oposição que estão fazendo discursos, fazendo manifestações com muitos discursos de ódio, como Nicolas Ferreira, por exemplo? Veja, quem tem que cuidar disso são as lideranças partidárias, são as bancadas, são os partidos. O governo não vai se intrometer nisso, porque não é atribuição do governo. Evidentemente que aconteceu um fato grave, que foi o episódio de 8 de janeiro, e o governo estabeleceu uma conduta por conta da ameaça que aquilo causou ao funcionamento democrático do país. Mas, fora disso, a Casa tem sua autonomia, as bancadas para encaminharem e o Conselho de Ética julgar aqueles que, eventualmente, cometam crime contra o decoro. Zé, a gente escuta deputados e pessoas de fora do parlamento falando que o ano ainda não começou, temos votações de matérias que interessam ao governo aqui. Falando de diálogo que você estava comentando, qual que é o tamanho da base hoje do governo? Vocês conseguem calcular quantos deputados seriam fiéis ao governo quando as votações de interesse de fato começarem na Câmara?
O governo começou antes de tomar posse, com a aprovação da PEC. Nunca se viu isso na história do Brasil, portanto, foi a aprovação da PEC. Não mudaram tanto não, porque as orientações dos partidos permanecem a mesma. Segundo, é a pergunta que toda hora me fazem aqui, eu prefiro esperar o painel. Todo mundo sabe que o presidencialismo de coalizão, ele é construído respeitosamente, compreendendo o papel das casas e do executivo, ele é feito com base na execução de projetos, de emendas e de orçamento. Não é a política do toma lá, lá cá. É porque a República e a Constituição de 88, quando ela foi feita, ela estabeleceu esse modelo, esse formato de funcionamento legislativo e funcionamento do executivo. Nós temos, evidentemente, o objetivo é construir uma base que ainda não temos para quórum constitucional, mas vai depender de cada votação. Eu prefiro esperar o painel, porque a expectativa do governo qual é? Se um partido compõe o governo, participa do programa de reconstrução, indica ministro, etc. e tal, a expectativa nossa é que o partido garanta os votos para a aprovação daqueles projetos. O deputado Elmar disse recentemente na Folha de São Paulo que União Brasil não será a base do governo, sendo que União Brasil tem 3 ministros no governo. O deputado Elmar Nascimento, só para contexto, ele é líder do União Brasil na Câmara. Eu tenho tido um ótimo diálogo com o Elmar Nascimento, o líder da União Brasil aqui, como tem também com a direção do União Brasil, a direção nacional. Acho que essa posição de independência, ela não é, essa afirmação, ela destoa daquilo que para nós é fundamental. É um partido que tem presença forte no governo, mas que, ao final, para nós, o que vai importar são os votos, ainda que essa questão esteja posta. Evidentemente que eu escuto muito aqui, mas que o ministro tal, ou o ministro A, ou o ministro B, ou o ministro C, não representa a bancada, não representa aquilo. Eu acho que as coisas estão se ajustando ainda. A nossa expectativa é ter União Brasil, até pela presença que eles têm no governo, tem deficiências, pode ter, tem problemas não resolvidos, tem, mas é pouco tempo de governo, né? Não é fácil. Nós pegamos esse país destruído e montar a máquina, botar para funcionar. Agora que o orçamento... Nós estamos governando o Brasil com o orçamento da PEC, que nós aprovamos ano passado. Então, a minha expectativa é ter a União Brasil na base. É claro que vai chegar o momento, eu digo assim, chegou o momento da onça beber água. Quantos votos tem? É na hora do painel. Eu não vou ficar especulando, porque, às vezes, a declaração política nem sempre é aquela que se realiza, porque essa casa também, é bom a gente dizer, são 513. Os líderes não controlam. Tem muitos parlamentares que querem ajudar. Olha, vou dizer para vocês, eu tenho recebido, nesta sala aqui da liderança do governo, tantos parlamentares, não só da base da esquerda, mas de todos os cantos e partidos, dizendo, eu quero colaborar com o governo, o Lula está agindo. A sensação que essas pessoas estão dizendo para mim é que tem governo. Pode até discordar de uma coisa ou outra, mas é a sensação que tem governo. Inclusive na oposição, o deputado da oposição tem te dito isso? Eu sinto isso da oposição também, eu sinto isso. Porque você tem a oposição e a oposição. Você tem aquela oposição ideológica, entendeu? E tem aquela oposição que é de diálogo, sim, é de interesse do país, é própria da democracia. Ainda sobre a União Brasil, quando a onça beber água, se os votos não aparecerem, o governo considera uma reforma ministerial? Aí você tem que esperar o se, né? Quando tirar para a posição, aí a gente discute o que fazer, caso seja necessário discutir, mas não está em discussão isso no momento, não. O governo nem começou direito. Sabe, você disse que faz pouco tempo o governo nem começou direito, como você mesmo acabou de dizer. Como é que se articula e negocia uma base sem a RP9 e sem as emendas de relator? Qual que é a grande Com diálogo, eu acho que tem uma coisa que mudou, é o patamar de relação do Executivo com o Legislativo. E isso o Lula sempre deixou muito claro, tanto para o Pacheco, especialmente com o Lira. A primeira reunião que eu participei com o Lula e o Lira foi o seguinte: Lira, eu vou te respeitar como presidente da casa e você como meu presidente da República. Com base nessa Constituição constituinte, como eu digo, é que vão se construindo as relações. Até porque
eu penso que foi o melhor caminho que o PT fez. Um acordo, elegeu o Arthur Lira para garantir o caminho menos danoso para a construção da governabilidade. Por isso que nós fizemos essa aliança e por isso que a gente vai aos pouquinhos construindo a base. Eu não tenho pressa não, eu estou aqui no 5º mandato, eu costumo dizer que quem anda rápido come cru. Vamos com calma, vamos esperar o painel, o diálogo vai estar acontecendo, né? Eu converso com todo mundo, eu sou otimista. Evidentemente que esses percalços não são o fim do mundo não, essa crise agora, enfim. Nós vamos levando e vamos discutindo, mas sempre com o objetivo final. Quem é governo. Mas chega a hora da... Quer ver? Nós vamos ter 2 momentos que para mim são decisivos. O pessoal essa semana me perguntaram aqui, mas o governo não está votando por quê? O governo não tem nada para votar no momento não, só as medidas provisórias. O que tinha que votar nós até já votamos. Tem 2 matérias que nós vamos perceber a dimensão da nossa força aqui dentro, da força do governo. O novo arcabouço fiscal e a reforma tributária. Até porque a reforma tributária é uma PEC. Então eu acho que as coisas vão se conformando neste caminho. Só uma última em relação a essa questão de articulação de base. Pelo que você falou, dá a entender que as negociações individuais vão prevalecer em relação às negociações coletives. Primeiro, fortalecer as lideranças, né? É fundamental. Eu sou líder, meu papel é agregar os líderes. Aliás, eu tenho 15 vice-líderes e foi ampliado para 20 hoje, e são vice-líderes que têm me ajudado muito, de vários partidos. Assim como o colégio de líderes da base, que se reúne toda terça-feira aqui. A primeira marca nossa aqui é fortalecer os líderes, sem deixar de atender individualmente os parlamentares. Como é que eu vou deixar? O parlamentar vem colocar um problema, é um projeto de lei, é uma demanda na Casa Civil, é uma demanda no Ministério da Saúde. Eu não posso deixar de considerar, mas a centralidade é fortalecer os líderes cobram das bancadas, eu cobro dos líderes e o governo cobra do líder Guimarães. Zé, qual foi a sua opinião sobre a manutenção da taxa de juros 3,5 pelo Copom? Eu penso que... Eu vi a declaração do ministro Haddad mostrando a sua contrariedade. E a minha comunidade do governo, eu acho que foi muito ruim para o país. O Brasil não suporta isso. E o que me espanta é que o ministro Haddad tem feito todos os esforços. Reforma tributária está caminhando em passos largos, está bem encaminhado, grupo de trabalho, já fizemos 4 reuniões com todos os líderes, reuniões com Arthur Lira, o caminho está pavimentado. E mais do que isso, o Haddad preparou, só não está oficializado ainda, o novo arcabouço fiscal do país, que era para vir lá para o final do semestre, que era o compromisso do Haddad, quando aprovamos a PEC da transição, está lá, até agosto, me parece, está dito lá, até o final do semestre, está dito na PEC da transição, tem um artigo lá, uma cláusula, que diz que até o Haddad, o ministro se compromete a mandar o arcabouço fiscal. Está antecipando, sinalizando, e o Banco Central vem e mantém as taxas, e mais do que isso, ainda tem eu diria assim, a petulância de dizer que, se necessário for, vai aumentar. Olha a ata do cupom, que eu li o último parágrafo que tem. Então, eu acho que isso é um desserviço ao país. Não gostei. Não é só não gostar. Isso não é razoável para o país. Não tem país que se sustente com taxas de juros tão elevadas como essa, uma taxa de juros em torno de 7%, 8% de juros reais. Não pode um negócio desse. E não tem perspectiva de crescimento de inflação. Por que justifica isso? Parece que é uma disputa, é mostrar que tem autonomia. A autoridade monetária tem que levar em conta 2 coisas. Respeitando a autonomia que foi dada ao Banco Central. Ele não está acima do país. Ele tem que considerar o resultado das urnas. Tem um programa que foi eleito pelas urnas. A autoridade monetária não é maior do que o veredito das urnas. Tem um programa que foi eleito, e todo mundo sabia o que o Bolsonaro propôs e o que o Lula propôs, né? Então tem que levar em conta isso. Ele não é o Deus, ele quer ser o Deus do mercado, mas ele não é o Deus do Brasil, né? Então tem que levar em conta isso. Segundo, considerar o esforço que a área econômica do governo está fazendo, o ministro Haddad. Não é justo com o Haddad. Eu vejo o esforço que ele está fazendo. Eu tenho
Tenho conversado com a Haddad praticamente todos os dias e acho que essa decisão ela é um desserviço ao país. Por parte do presidente Lula, você tem percebido uma disposição real de afastar o presidente do Banco Central e pedir ao Senado que chancele? Eu nunca ouvi nem nunca toquei nesse assunto com ele. Nunca conversei sobre isso. O que é público e notório é que, evidentemente, que o governo está fazendo tudo o que é possível para garantir a estabilidade econômica, crescimento, segurar as contas, fazer os investimentos sociais, fazer o equilíbrio. Aliás, o equilíbrio a proposta do Haddad é fazer o equilíbrio do arcabouço fiscal, um equilíbrio. Eu digo assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem tanto ao pescador. Tem que ser na medida que o país precisa disso. O Brasil não pode conviver com tantos miseráveis passando fome sem ter investimento para enfrentar isso. Não pode. Então, eu acho que esse não é o melhor caminho. Não é uma necessidade. Quando você tem uma disparada inflacionária, você justifica tomar medidas duras. Mas não tem. Para que essa radicalidade toda quer ser maior do que o rei? Isso não pode. Zé, mas você recebeu alguma orientação do governo para convocar o presidente do Banco Central para vir à Câmara prestar esclarecimentos? Não, não recebi. Mas pretende endossar? Eu acho que nós temos que fazer um debate aqui dentro. Não é nem se convoca ou não convoca. O Congresso precisa discutir essa questão dos juros. O mercado discute, as instituições do mercado discutem, a Avenida Paulista, Faria Lima discute. Por que nós do Congresso não podemos discutir? Qual é o mal nisso? Ao discutir não significa desestabilizar ninguém. Significa pôr ordem numa questão que é central para a retomada do crescimento e geração de oportunidade no Brasil. Porque ninguém aguenta. Eu não aguento, você não aguenta, você não aguenta. Rapaz, não é possível isso. Mas, enfim, vamos aí.